Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Primeira Samuel, capítulo 1, do versículo 24 ao 28 diz: Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana lhe disse: Com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu ao meu pedido. Agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, essa é a sua palavra. E eu quero nessa hora pedir que o Senhor se revele a nós. Nós não sabemos tudo e nós queremos aprender um pouco mais de Ti. Jesus, Tu és o Verbo vivo que se fez carne. Jesus, o Senhor habita em nós. Fale conosco, nós abrimos o nosso coração para receber mais de Ti. Jesus, nós nos despojamos de tudo que somos, de tudo que temos e sabemos, para receber uma revelação. Em nome de Jesus, eu repreendo tudo que possa roubar a palavra, interferir no agir da palavra de Deus. Eu decreto anjos neste lugar, liberados com curas, com milagres, com respostas, com restauração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero refletir com vocês um pouco sobre Ana, essa mulher tão inspiradora. E ela tem alguns segredos para nos ensinar, amém? E Ana significa graça. Vamos falar um pouco da vida dela. Ana era casada com Eucana e eles viviam no território de Efraim. Só que Eucana, ele era descendente da tribo de Levi. Como os levitas, de acordo com o que Deus tinha dito, que eles não tinham herança. A herança deles era o Senhor. Então, o Senhor separou algumas cidades onde os levitas poderiam morar. E por isso Eucana morava em Efraim. Ele não era da tribo de Efraim. E a Bíblia relata que eles eram uma família muito devota a Deus. Eles viviam uma época em Israel que era muito sombrio. A época dos juízes ali, mas no final dos juízes, o povo de Israel estava afastado do Senhor, sendo infiel a Deus, praticando abominações. Só que a Bíblia diz que todos os anos eles subiam a Jerusalém para buscar ao Senhor, para entregar sacrifícios no templo. E apesar de Ana significar graça e ela ter um caráter amável, a sua vida familiar era um pouco conturbada. Ela tinha algumas crises sérias, graves em seu casamento. O seu marido era bígamo, ou seja, ele tinha 2 mulheres. Uma não era suficiente, irmãs. E isso trouxe graves problemas na família. A palavra diz que Penina, que era a outra esposa de Eucana, a Bíblia relata que ela era rival de Ana. Vai vendo o nível. Era difícil ou não era difícil, igreja? E ela provocava Ana pelo fato do Senhor não ter lhe dado filhos. A palavra diz que Deus se recusava em dar filhos a Ana. E a palavra diz que Eucana amava Ana, que Eucana preferia Ana. E isso só piorava a situação, porque Ana era estéril e não dava filhos a ele, mas ele amava mais ela. E a outra dava um monte de filhos, mas não era tão amada quanto Ana. E aí vinha a crise familiar. E isso tornou um fardo, uma tensão muito grande na vida de Ana. Isso gerou muita angústia. Será que você tem algum fardo em sua vida?
Será que você está passando por momentos de crise, de angústia? Assim como Ana, tem alguma circunstância que tem tirado a sua paz? A palavra diz que Ana chorava amargamente, e às vezes ela não queria nem comer, de tão triste, de tão frustrada que ela estava. Ela queria muito ser mãe. Ana, ela sabia que a maternidade é o chamado mais ilustre. Ana sabia que a maternidade é o chamado mais nobre que Deus pode conceder a uma mulher. Eu não estou querendo dizer para vocês que a maternidade é a única função adequada de uma mulher. Não. Porque a Bíblia relata mulheres, independentes de ser mães ou casadas, que foram poderosas, que marcaram a sua história. Por exemplo, Débora. Débora, ela foi muito importante em Israel, ela se destacou na história por causa da sua função. Ela foi juiz em Israel, ela foi uma líder poderosa em Israel. Independente de ser casada ou ter filhos, ela se destacou pela sua função. Só que a Bíblia, mesmo assim, retrata que o casamento é a graça da vida. Oh, irmãs, glória a Deus. Receba em nome de Jesus a graça da vida. E a Bíblia também relata que a maternidade é o chamado mais nobre que uma mulher pode receber. A maternidade é a vocação que Deus criou especialmente para as mulheres. E eu acho tão interessante porque a Bíblia dá um alto valor para a maternidade. Mas a nossa geração, na época em que nós vivemos, a maternidade é desvalorizada. Muitas vezes a maternidade é até descartada pelo fato do direito das mulheres. Meu corpo, minhas regras. Infelizmente, o inimigo eliminou em meio à cultura e trouxe a questão das feministas. Irmãs, as mulheres têm o seu direito, as mulheres têm o seu valor, mas as mulheres têm recusado, têm abortado, têm descartado aquilo que Deus fez para elas. Eu me encontrei na maternidade. Eu sou outra pessoa depois da maternidade. Eu falo para vocês que eu nasci para ser mãe. Deus me fez para ser mãe. É um desafio muito grande. É cansativo, é trabalhoso, mas é maravilhoso. É uma coisa que preenche, é uma coisa que te dá utilidade, é uma coisa inexplicável. Não consigo explicar com palavras. É maravilhoso ser mãe. Como diz meu pai, tudo que presta dá trabalho. É isso que meu pai fala. Tudo que presta dá trabalho. Então, casamento presta, mas dá trabalho. E maternidade presta, mas dá trabalho. É maravilhoso, Deus nos fez. Deus não deu ao homem esse presente, mas Ele deu a nós o poder de gerar. Gente, é maravilhoso gerar. Eu achava muito incrível, eu falava, gente, é muito milagre. Numa pessoa só, como assim? Uma criança vai crescendo dentro de você. E depois ela nasce, cresce e traz tanta alegria. E Ana, ela tinha esse desejo de ser mãe. Ela entendia essa vocação que Deus colocou nas mulheres. O papel principal. E em Israel, os homens eram proibidos, vamos dizer assim, eles ficavam fora da lei se eles casassem com mulheres estrangeiras. Por quê? Porque, segundo Deus, quem cria os filhos, quem treina os filhos, quem forma os filhos, quem ensina os princípios, ensina o filho a buscar a Deus, é a mãe. Porque a mulher é a guardiã do lar. O tanto que você amar a Deus é o tanto que os seus filhos vão amar a Deus. O exemplo que você dá aos seus filhos de busca a Deus é o tanto que eles vão buscar. A mulher é essa arquiteta, a mulher treina, Deus deu esse papel para nós.
Porque Deus quer que nós deixamos uma influência poderosa na terra. Deus quer que através dos nossos filhos a sociedade seja influenciada. Tudo isso por meio do lar. Não preciso pegar um caminhão, colocar um alto-falante lá e ficar dizendo o que as pessoas têm que fazer. Eu ensino a minha filha. Ensino os princípios a ela. E ela vai influenciar a sociedade. Ela está angustiada, ela está frustrada. E Israel, como eu disse, estava vivendo um momento muito sombrio, distante de Deus. Israel precisava de um grande líder. Israel precisava de um homem de Deus que os conduzisse de volta ao Senhor. E sabe quem foi esse homem? O filho de Ana. Ela gerou essa criança e ela formou essa criança para ser esse homem que trouxe um despertar sobre Israel, que conduziu Israel da parte das trevas espiritual para o Senhor. E o legado de Samuel, que foi o filho de Ana, ele culminou na dinastia davídica. Em Davi, Samuel ungiu o rei mais importante que existiu em Israel, Davi, o homem que mudou a adoração ao Senhor, o homem que nos ensinou e nos ensina até hoje a como adorar e buscar e amar a Deus, o homem que foi declarado que ele era segundo o coração de Deus. Este foi o legado do filho de Ana. E eu quero falar então sobre alguns segredos de Ana. Alguns segredos que levaram a sua vida a um outro patamar, que levou ela a subir de nível. E eu posso adiantar para você que os segredos dela estavam fundamentados no amor. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13, tão conhecido, vamos ler do 4 ao 7. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento e nem presunçoso. Não é orgulhoso e nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Aleluia! Que coisa linda! E os segredos de Ana estavam fundamentados no amor. O primeiro segredo dela era o amor pelo seu marido. Ana, ela tinha um amor profundo por Eucana e ela era correspondida. O casamento de Ana não era perfeito, principalmente, como eu já disse, por causa da rivalidade que tinha, por causa da bigamia do marido. E aparentemente Eucana se casou primeiro com Ana. E como ela não tinha filhos, ele posteriormente casou com Penina. Porque eu gostaria que você entendesse algo. Naquela época, na cultura da época, ter filhos era questão de vida ou morte. Porque os filhos eram aqueles que iam cuidar dos bens no futuro, que ia levar o nome. Então, Eucana se casou com Penina porque ele precisava de uma herança. Ele precisava de descendentes e Ana era estéril. Deus se recusava a dar um filho a ela. Apesar dos conflitos, o casamento de Ana permaneceu firme. E, como eu disse, Eucana amava demais Ana. Eu acho isso tão lindo, porque tem um versículo que ele tenta consolar a Ana pelo fato dela não ter filho com o amor dele. E ele diz bem assim, em 1 Samuel 1:8. Ana, por que você chora? Pergunta Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele amava tanto Ana que ele estava consolando ela, falando, Ana, lembre do meu amor por você. E irmã, surtiu efeito, porque a mulher se levantou, diz a Bíblia, comeu e foi para o templo. E o amor profundo de Ana por seu marido, como eu disse, é o primeiro segredo para entender o poder de influência de Ana nos seus filhos. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a característica mais importante de uma mãe, ouça,
a característica mais importante de uma mãe não é o seu relacionamento com o filho, mas é o amor pelo seu marido. Isso é a coisa mais importante. O amor entre marido e a mulher é o verdadeiro segredo de uma família bem-sucedida. Uma família saudável, ela tem o casamento no centro. Não os filhos no centro e o casamento em volta. O casamento no centro e os filhos em volta. O amor do marido e da esposa é a coisa mais importante para criar uma família ajustada e bem-sucedida. Porque os filhos, ao observar o pai e a mãe, o amor por eles, sem falar, eles começam a aprender sobre o perdão, sobre renúncia, sobre resiliência, sobre mansidão, paciência, amor, integridade. E essa lição que eles vão tirando do amor um pelo outro, eles levam para o resto da vida. Quantas crianças crescem inseguras por causa do pé de guerra que há dentro de casa? Por causa da falta do amor, do respeito e da admiração entre o casal. E os filhos crescem com trauma, são inseguros. Mas quando há o amor genuíno dentro de casa, os filhos são seguros. Eu cresci num lar seguro. Os meus pais, claro, né, gente, não são perfeitos, né? Eles não são anjos, nem são feitos de pó de anjo, né? Eles são feitos do pó da terra, são normal. Claro que ele tem crise, tem desavença, tem problema. Mas, para vocês terem noção, eu acho que até, quase a minha adolescência, eu nunca vi os meus pais discutirem. Eles deviam quebrar o pau fora de nós, né? Provavelmente, acredito eu. Mas eu nunca vi eles discutindo, brigando na nossa frente. E isso é um exemplo para mim. Que respeito para com os filhos, para as crianças. E isso gerou tanta segurança em meu coração. Eu não sou desconfiada, eu não sou insegura. Não sou. Eu sempre soube que os meus pais cuidavam de mim. Por exemplo, o Igor, quando a gente namorava, ele falava assim, você, tipo assim, por exemplo, deixa eu pensar rapidamente. Você sabe, por exemplo, quanto o seu pai paga de água? Eu não. Irmãs, eu nunca soube nem o gás que meus pais tinham na minha casa. Eu, para quê? Meus pais precisavam de mim, eu estava ali, protegida, segura. Eu nunca me preocupei. Se precisava de 50 centavos, nunca me contaram. Eles sempre resolviam os problemas entre eles. Isso trouxe muita segurança para mim. Estou falando de mim. E hoje eu estou casada, eu tenho minha filha. Irmãs, eu não me sinto insegura em nenhum momento. Porque eu sei que Deus provê, porque Ele sempre proveu através da vida dos meus pais. Eu não vejo crise. Se está difícil, eu falo, não, vai melhorar, vai resolver. Não, isso aí é fichinha para Deus. Não me preocupo, porque eu cresci num lar saudável. Graças a Deus eu tive esse privilégio. Então, a centralidade no casamento de Ana era evidente. O casamento no centro. E mesmo com todos os desafios, o amor deles permaneceram firmes. Irmãs, ela deve ter sofrido um bocado, viu? Não deve ter sido nada fácil. A palavra diz que ela chorava amargamente. Foi muito difícil, mas o amor um pelo outro sustentou eles. A palavra de Deus diz que eles adoravam juntos. Eles buscavam a Deus juntos, como um casal, e isso fortaleceu o amor deles no momento difícil. Às vezes eu vejo as mulheres falarem assim, eu estou esperando meu marido buscar a Deus, estou esperando meu marido orar pela nossa casa. Mas a palavra diz que quem edifica o lar é a mulher e não o homem. O homem tem que se posicionar assim, porque ele é o sacerdote.
Mas eu, como esposa que edifico o lar e sabe, eu falo assim, amor, vamos fazer famílias à mesa? Amor, vamos fazer uma oração pelos nossos filhos? Eu não preciso esperar o meu marido. Não, eu posso dar a dica. Até que vire talvez uma rotina, um hábito. E eu não preciso mais falar. Eu vejo as mulheres, não, porque o meu marido, e fica esperando, e o diabo entra, e começa a trazer frieza, tirar a harmonia do lar. Esse papel é nosso, de buscar a Deus. Dá o primeiro passo. Vamos orar juntos. Vamos ungir os nossos filhos. Às vezes eu peço para o meu esposo, falo assim, unge a minha vida, a vida da Gabriela. Às vezes ela acorda de madrugada e chorando, alguma coisa. Eu falo, amor, unge ela lá. E agora, muitas vezes, eu estou ali dormindo, eu vejo que alguma coisa aconteceu, o Igor já foi, já orou, já resolveu. Por quê? Porque parte de nós. Nós somos quem edifica o lar. Então, Eucana e Ana tinham o casamento no centro e eles buscavam a Deus juntos. Um não ficava esperando pelo outro, um animava o outro. O segundo segredo de Ana era o seu amor por Deus. Ana amava a Deus profundamente. E a Bíblia nos mostra isso através da sua vida de oração. Seu desejo de ter um filho não era uma autossatisfação, era uma renúncia. Porque quando ela estava pedindo um filho ao Senhor, ela falou assim, Senhor, me dê um filho apto para servir no tabernáculo. Porque se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para servir o Senhor para sempre. Ela estava renunciando ao filho antes de ter um filho. Não era uma ambição egoísta de Ana, não. E o que eu acho muito lindo é que Ana foi recorrer ao defensor das causas. Ela foi recorrer ao Senhor para que desse aquilo que ela sonhava e desejava. Apesar da sua agonia, por causa da sua esterilidade, Ana nunca foi resmungona. A palavra não relata que ela murmurava contra Deus ou que ela ficava perturbando o seu marido porque ela não tinha filhos. A Bíblia diz em Salmo 127:3 que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Eles só estão emprestados por algum tempo aqui para nós, mas eles são do Senhor. E Ana teve esse entendimento. Então ela não ficou gastando o seu tempo, reclamando, resmungando. Ela foi para aquele que poderia defender a sua causa. E ela começou, Senhor, me dá um filho. Senhor, eu quero ser mãe. Ela levou o caso dela direto para Deus. E apesar da sua dor, da decepção, da frustração, Ana permaneceu fiel. E nós precisamos ter esse posicionamento. Independente da frustração, nós precisamos ser fiéis. E como isso é possível? Amando a Deus de todo o coração, de toda a força e de todo o entendimento. A frustração de Ana não deixou ela longe de Deus, muito pelo contrário, levou ela para perto de Deus. E a fé firme de Ana foi uma bela virtude que ela nos demonstrou. Ana, ela permaneceu diante de Deus mesmo com o coração partido, derramando às vezes só lágrimas. Sabia que às vezes só lágrimas já é uma oração? Quantas vezes eu já fui para a presença do Senhor, me ajoelhei ali aos pés dele e eu não tinha forças para falar nada. E eu só chorava, chorava, chorava. Muitas vezes as nossas lágrimas são oração. E isso aconteceu com Ana. Vivia. Não era comum as pessoas buscarem mais a Deus. A época que Ana vivia era uma época sombria, onde o povo estava distante de Deus, fazendo aquilo que era pecaminoso. E Ana estava ali, firme diante de Deus, buscando mesmo em meio à dor. E é tão interessante que o profeta, e é tão interessante que
que era uma coisa não tão comum as pessoas buscarem a Deus, que ela estava lá chorando e orando, e o profeta ele começou a olhar aquela mulher lá. E aquela mulher lá, quietinha, e ele falou, essa mulher está bêbada? Gente, nem o sacerdote, que era a pessoa que tinha um contato com Deus, conversava com Deus, então era a pessoa espiritual da época, discerniu que a mulher estava buscando a Deus. Por quê? Porque não era comum. E ali ele foi repreender ela e ela falou, não, estou aqui, sofrendo, estou buscando a Deus. E ele diz lá em 1 Samuel 1, 17 e 18, nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Senhor, Deus de Israel, lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou Ana. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. Seu rosto já não estava mais triste. Que lindo! Gente, porque eu falo uma coisa, a mulher estava chorando amargamente, ela não conseguia nem falar, ela estava mal. Tem uma música, quando eu era adolescente, eu acho muito engraçada. E a música é assim, ela é muito animadora, sabe? Ela começa assim, ó. Hoje eu acordei me sentindo só, me sentindo pó. Igual a Jó, pelo amor de Deus, essa música é para chorar, que música que é essa que você ouve? Nossa, eu tô, não, irmãos. E a Ana estava mais ou menos assim lá, hoje eu acordei, ela estava mal. Só que depois que o sacerdote falou com ela se levantou, comeu e a palavra diz que o seu rosto não estava mais triste. Sabe o que aconteceu? Ana pegou todo o peso, toda a frustração e ela deixou ali no altar. Ela pegou tudo que ela estava sentindo e ela falou, Senhor, o Senhor é quem me defende, está nas suas mãos, estou indo para casa. Beijo, me liga quando tudo estiver resolvido. É mais ou menos isso. Ana, ela confiou que o Senhor iria fazer, ela descansou, ela entregou na mão de Deus. Ela falou assim, o Senhor me defende. Tem uma fala, o Senhor me defenderá, né? O Senhor é meu defensor. E ela foi embora para casa em paz. A palavra de Deus diz em Salmo 55, 22, entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. 1 Pedro 5, 6 e 7 diz, portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo, Ele o exaltará. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Ana entendeu isso, ela viveu isso e ela provou isso, que ela tinha descansado. E o Senhor atendeu o pedido de Ana. A palavra de Deus diz que Deus se lembrou de Ana. Olha só, tinha esquecido, não. E deu a ela um filho. E sabe o que ela fez quando ela descobriu que estava grávida? Ela louvou ao Senhor. E o seu louvor está registrado, um louvor lindo na Bíblia. Que o louvor de Maria, quando ela ficou sabendo que estava grávida do Messias, é muito parecido com o louvor de Ana. E diz assim, 1 Samuel 2, do 1 ao 10. Meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora eu dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertastes. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o Senhor Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tanta arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado. Os que tropeçam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome. E os que passam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7. E a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado.
Coloca-os entre os príncipes e faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder ao seu rei, concede força ao seu ungido. Isso aqui, ela louvou, ela cantou isso daqui, no momento que ela ficou sabendo que estava grávida. Essa adoração mostra a intimidade que Ana tinha com o Senhor. Porque que mostra tudo que ela achava e sentia do Senhor. Toda a admiração que ela tinha pelo Senhor. Ela reconhecia o poder de Deus. E esse amor por Deus foi um dos segredos de Ana. Da sua influência como mãe. E o terceiro e o último segredo que eu quero compartilhar com vocês era o amor dela pelo lar. Então ela ficou grávida. E ela teve um menino, como eu já disse, chamado Samuel. E Samuel significa ouvido de Deus, ou nome de Deus. E Ana sabia que ela ficaria pouco tempo com aquela criança, porque ela tinha feito um voto. Muito duro, por sinal. Como diz mulher cabra macho essa. Muito corajosa. Tenho orgulho de Ana. E naquela cultura, as mulheres amamentavam mais ou menos até os 3 anos de idade. Então, Ana, durante o período que o menino ficou com ela, foi totalmente dedicada ao seu lar, ao seu filho. E ela sabia que ela tinha pouco tempo, que ela tinha muito para fazer, ela tinha que amamentar, ela tinha que educar, ela tinha que cuidar dele, ensinar os princípios básicos, ensinar a palavra. Sabe que até hoje quem ensina a Torá para as crianças são as mulheres? São as mães que sentam com os filhos e leem a Bíblia todos os dias. E chega uma certa faixa etária que eles têm que saber a Torá de cor. E é mérito de quem? Da mãe. Então, Ana, ela sabia que precisava preparar o seu filho. Parecia até que talvez ela entendia que 90% da personalidade da criança é formada nos primeiros anos de vida. E Ana, ela se dedicou a isso. A palavra de Deus diz em Provérbios 22:6, ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Mãe, esse papel é seu. Nunca é tarde. Esse papel de ensinar os seus filhos a amar a Deus, de ensinar os princípios, é seu. É da maternidade. E Ana formou Samuel, arquitetou Samuel, e eu posso te dizer que ela foi muito bem sucedida. Obrigada. Deu certo. Ele se tornou um grande homem de Deus, um grande líder. Numa época que Deus não falava mais com ninguém, Samuel ouviu Deus chamar o nome dele, ele era ainda uma criança. Uma criança. Quantas vezes você já ouviu a voz de Deus? Pois é, Samuel ouviu quando era uma criança. E ele foi bem sucedido. Ele trouxe de volta, como eu já disse, Israel que estava perdido, longe de Deus, com a sua liderança, ele trouxe de volta Israel para o Senhor. E o seu legado culminou com o rei Davi. Um rei que mudou a história de Israel para sempre. E eu imagino que deve ter sido muito doloroso Ana deixar Samuel tão pequeno no templo. E não era na mesma cidade. O templo era em Jerusalém e ela morava no território de Efraim. Eu fico imaginando essa mãe fazendo roupa, fazendo comida para levar para esse menino quando ia visitar. Devia ser muito legal, mas devia ser também muito triste. Eu já morei fora 1 ano. Irmãs, como era difícil. Os 6 primeiros meses eu chorei assim, achei que o mundo ia acabar. Mas chorava, chorava. Não existe mais nada tão triste quanto a solidão.
É horrível. E eu vim poucas vezes para Carapó, porque eu estava estudando, eu estava fazendo uma especialização. E quando eu vim, que tinha um feriado, ou que dava para vir, quando eu voltava, eu ficava tipo assim, sexta, sábado, domingo. E voltava no domingo para chegar na segunda e voltar a trabalhar. Passava, tipo, dormia dentro do ônibus. Eu chorava, assim, acho que eu ia embora, né? Pegava o ônibus, a maioria das vezes. Eu chorava, assim, acho que umas 3 horas dentro do ônibus. Que horrível. Como era difícil. Depois de 6 meses, eu confesso para as irmãs que eu não chorei mais. Acostumei. Mas é muito difícil. Eu fico imaginando a mãe deixando aquela criança naquele templo. Ela era estéril. Ela esperou por anos para ter aquele menino. E ela entregou. Que mulher, hein? Ela falou, Senhor, vamos barganhar, deixa ele ficar mais grande, sei lá, 18 anos, deixa ele casar. Não. Deve ter sido muito dolorido, mas ela cumpriu o seu voto. E a Bíblia diz que Deus abençoou Ana com mais 5 filhos. Ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E ela foi muito abençoada. E ela recebeu os desejos do seu coração. Então, Ana nos ensina que, como uma mulher que se entrega inteiramente a Deus, pode mudar a história de uma nação. Por causa do seu filho, a nação de Israel foi mudada. Que orgulho! Gente, imagina a Ana, o profeta Samuel chegando, o profeta sacerdote, né, o sumo sacerdote, era um respeito demais. Eu imagino o peito de Ana erguendo assim, tipo assim, eu criei, eu ensinei meu filho. Quando ele ia lá julgar Israel, quando ia falar uma coisa, ela falava assim, fala baixo, menino, sou sua mãe. Eu fico imaginando o orgulho, o prazer dela ver aquele homem mudando a história de uma nação. Olha o poder que nós, mulheres, temos. Através da próxima geração, nós podemos influenciar de forma poderosa. Mas tudo isso depende do nosso amor. Amor a Deus, amor ao marido, amor ao lar. Isso não quer dizer que você não pode trabalhar fora e tem que se dedicar 24 horas para a sua casa. Não, você pode trabalhar fora, mas quando você estiver em casa, irmã, esteja em casa. Não esteja lavando a louça, fazendo a comida. Ah, menino, põe na televisão. Não. Você já não ficou um período fora? Agora, ame o seu lar. Cuide o seu lar. Vai pagar um preço mais fora. Quem mandou as mulheres queimar o sutiã lá na rua, lá, e agora as mulheres têm que trabalhar? Antes as mulheres não trabalhavam. Então agora, irmãs, jornada dupla. O marido deve ajudar? Se puder, claro que pode ajudar. Por que não? O braço não vai cair, né? Não vai morrer. Não vai ser menos homem ou mais homem. Se lavar uma louça, lavar o banheiro, né? É só conversar. Como diz, tudo se conversa. Olha, gente, eu sempre falo para ele assim, combinado não sai caro. Gente, como eu gosto de coisa. Você combinou? Então, vamos cumprir o combinado. Eu cumpro meus combinados. Então, combine. Ajuste. Mas ensine o seu filho, passa tempo com o seu filho, seja amiga do seu filho. Ensine a palavra, chame ele para orar, ensine. A minha filha é o máximo, gente, ela não pode ver um vidro de óleo, é muito engraçado. A Gabriela, às vezes, já algumas vezes, na casa da minha mãe, tem uma ilha, e aí o óleo de ungir fica no canto. Casa de pastor, né, irmãos? Tem óleo, tudo que é canto, né? Às vezes, a primeira vez eu estava dando comida para a Gabriela, ela olhou para o óleo, ela pegou o óleo, fechou o olho assim, colocou a mão na minha cabeça. Aí eu não estava entendendo, eu querendo dar comida, até que eu entendi. Eu fiz isso, filho, ora pela mamãe. Aí esses dias meu irmão chegou, eu estava dando comida para ela de novo, ela pegou o óleo, baixou a cabeça, ergueu a mão. Porque aprende. Não fiquei ensinando ela, não. Ela viu e ela está fazendo. Só que lembre que o filho não é o centro. O centro é o amor do casal. Porque dessa forma os filhos crescerão saudáveis. Amém? Então o amor por Deus, o amor ao marido e o amor ao lar, eles devem ser prioridade de toda mulher que serve a Deus. Amém?